Notícias aqui na TV Unisantos, afiliada à TV Brasil. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Valmir Amaral, hoje ausente, mas com certeza semana que vem estará de volta com você aqui, apresentando o Sindicato e Notícias. Obrigado pela sua companhia, porque você já sabe, todos os sábados, às 14 horas, o nosso encontro é aqui, TV Unisantos, afiliada à TV Brasil. Hoje conosco, Sindiminérios. E Sindiminérios, nós falamos do Adilson. O Adilson é aquele presidente que quando chega aqui, ele senta, não tem que estar fazendo muita pergunta para ele não. Por quê? Porque ele conduz o programa com tranquilidade e vocês vão ter a oportunidade de comprovar mais uma vez. Com duas convidadas hoje aqui, que vão dar o que falar. Por quê? Porque vão explicar muita coisa para você, tirar muitas dúvidas. Adilson, prazer em falar com você. Prazer mesmo. Prazer é nosso, mais uma vez, muito obrigado a esse canal que liga o trabalhador ao seu representante. Veja bem, o Valmir está ausente, mas está sendo aqui muito bem representado pelo Paulo Roberto. Ele falou que eu toco o programa, na verdade hoje eu vou tocar a bola. Na minha esquerda aqui, uma doutora, e à minha direita, uma outra doutora. Então, na verdade, eu aqui sou hoje meio que plateia. Mas eu vou provocar porque eu acho que você aí, trabalhador, também tem muitas dúvidas que precisam ser tiradas. Adilson, eu gostaria que antes de nós entrarmos no assunto, mas primeiro eu vou falar, eu digo olá. Eu sempre gosto de falar a palavra olá, primeiro porque assim, presta bem atenção. O programa Sindicato e Notícias aqui na TV Unisantos é um programa que vai ao ar todo sábado às 14, mas durante toda a programação da TV Unisantos você tem a oportunidade de acompanhar o programa aqui conosco. Doutora Elizabeth Solito, prazer em falar com a senhora, obrigado pela presença aqui conosco. Já fazia tempo, o pessoal com saudade da sua presença aqui conosco. Olá, Paulo Roberto, olá telespectadores, Adilson, doutora Roberta. É um prazer muito grande retornar a esse programa. Já estivemos aqui em algumas oportunidades e a gente só tem a agradecer o convite e esse crédito que nos é dado e dizer que é um programa bastante importante e que a gente sempre comparece ao convite do Sindiminérios, ao teu convite, e vamos ver se podemos ser úteis hoje nesse debate ou nessas colocações que a gente pretende fazer. A doutora Elizabeth, você que acompanha o Sindicato e Notícias, já sabe quem é. Mas você que ainda não conhece, não vou deixar de apresentar corretamente, porque eu tenho certeza que o presidente olhou assim e falou assim: Paulo Roberto, você não apresentou a doutora como deveria apresentar? É lógico, é agora. Doutora Elizabeth, advogada, Departamento Jurídico Previdenciário, e também do Sindicato Sindiminérios e também representante da Brasil Prev. Falei certo, doutora Elizabeth, ou falta alguma coisa? Brasil Previdência. Brasil Previdência, está certo. É Brasil Prev anteriormente, hoje Brasil Previdência. Um grupo certinho. de advogados especializados em direito previdenciário. Tá certinho, tá vendo? Doutora Elizabeth já me corrigiu. Brasil Previdência, tá certinho? Agora, do outro lado, como diz o Adilson, na ponta esquerda, doutora Elizabeth, na ponta direita, na ponta esquerda, nós temos a doutora Roberta Fattori, ela também, que é do Departamento Jurídico do Sindiminérios. Prazer em falar com a senhora. Prazer Paulo, muito obrigada Adilson, Sindiminérios, doutora Elizabeth, prazer a todos, é uma honra para mim estar aqui, falando de um tema super importante, atuais, e espero que facilite e ajude a vida de todos os trabalhadores desse Brasilzão. Certinho, correto. Agora, Adilson, antes nós começamos a debater assuntos que vocês trouxeram para essa pauta do programa de hoje, gostaria que você pudesse falar um pouquinho a respeito do Sindiminérios. O que está acontecendo por lá, como que as coisas estão andando no momento atual no país, em todos os aspectos. Porque as pessoas costumam reclamar demais, só que ninguém se preocupa em fazer algo para a coisa melhorar. Falar é mais fácil, e eu sei que o Sindiminérios e a diretoria todinha está trabalhando diariamente, dia e noite, para que as coisas aconteçam da melhor maneira possível para os seus associados. É isso aí, você falou dia e noite, realmente, dia de noite e algumas vezes até madrugada. Você, trabalhador, presenciou que nas semanas que se passaram,
nós fomos aí, convocamos você, trabalhador, das empresas com database no mês de julho, trabalhadores também com database no mês de setembro. Nós realizamos as nossas assembleias que não foram fáceis, porque no momento, né, como já foi colocado e é todo dia lembrado através de várias reportagens, um momento que não está muito favorável, né, ao trabalhador. Se por um lado nós temos temas importantes que nós vamos discutir hoje nessa mesa, que vem através de medidas do governo, através do legislativo e do executivo, no dia a dia ele se depara com situações que são colocadas pelas empresas. E as assembleias tiveram algumas complexidades. No momento onde há uma inflação que é acusada por conta do momento político e econômico que passa o país. Então, você ouvir do trabalhador de que o feijão está caro, como que você vai pedir só a inflação? Como que a empresa pede para que você cumpra as suas funções e não te garante necessidades básicas, como um reajuste, no mínimo pela inflação. Então as negociações elas devem ter uma conotação diferenciada esse ano. Nós conversamos bastante com os nossos trabalhadores, eles estão sim com os pés no chão. E as empresas precisam estar de mãos abertas, porque se hoje algumas empresas podem passar por momentos de alguma turbulência, isso não será justificativa para que não venham repassar para os trabalhadores aqueles que eles fizeram jus nos últimos 12 meses. Então, realmente, foram madrugadas de convocações, foram dias de assembleias e noites de elaborações de pauta, de inserção no Ministério do Trabalho, em discussões dentro de conselhos de emprego, de conselho sindical, de conselho de previdência, palestra, entendeu? Nós estivemos participando, estamos realizando um ciclo de debates onde falamos sobre saúde, sobre segurança e sobre garantias, entendeu? De aumentar as condições dos trabalhadores, aumentar a sua condição no seu local de trabalho. Então são vários os mecanismos, vários os órgãos que o seu sindicato atua. Só reforçando que foi falado aqui na última reportagem que nós gravamos, o sindicato ele não atua apenas durante o período das negociações coletivas. Durante os outros meses, nós atuamos em várias áreas, tentando garantir e ampliar conquistas, que muitas vezes o trabalhador não tem noção da complexidade. Uma NR20 que fala sobre espaço confinado, tá? Uma NR5 que fala sobre a CIPA. Aliás, aqui um forte abraço para toda a equipe da Fundacentro e para todos vocês, trabalhadores que tiveram no nosso primeiro encontro de cipeiros. Foi excelente a participação, vocês estão de parabéns. O que eu falei? Eu disse no começo do programa. E toda vez que nós encerramos o Sindicato de Notícias aqui, nós comentamos. Esse aqui é o presidente Fala Fácil. Tá certo, obrigado. Olha só, um outro detalhe. Eu gostaria agora que nós pudéssemos entrar no assunto que veio na pauta com relação a essa questão da idade mínima de aposentadoria. Doutora Elizabeth, também Adilson e doutora Roberta. Eu gostaria que vocês pudessem explanar às pessoas esse assunto que no momento é preocupante para muita gente. Quem gostaria de iniciar? Então, Paulo Roberto, antes de eu passar a bola aí redondinha para as doutoras, eu queria só alertar para uma coisa. Reportagens diárias, tanto nos veículos escritos, através da mídia, inclusive você não abre um aplicativo, você não abre qualquer página eletrônica em que você não depare em a cada 5 notícias uma fala de prejuízo, uma fala de redução de algum benefício. Veja bem, recentemente foi aí ventilado numa emissora de bastante ibope, o que estaria acontecendo? Nós estamos acostumados a ouvir das bancadas patronais durante as negociações de que a conta não fecha, não tem dinheiro para pagar, são muitos impostos. E como o tema principal desse dia, que vai ser discutido aqui, é a Previdência. Agora, a conta da Previdência não fecha
ou a conta da Previdência não está sendo utilizado para a Previdência? Por isso nós fomos buscar aqui embasamentos técnicos, jurídicos dessas duas profissionais. Então eu vou aqui tocar a bola de lado aqui para a minha direita, já que eu não sou canhoto. Doutora Elizabeth, essa conta não está fechando por quê? Quem está pagando e quem está deixando de receber? Bem, esse tema, a reforma da Previdência, a questão reforma da Previdência, ela já vem vindo desde 1994. Passou a reforma pelo governo Fernando Henrique em 97 e 98, já com o mesmo argumento que as contas da Previdência não fecham, então seria necessário atuação política e técnica no sentido de fazer com que a Previdência diminuísse os seus gastos. Em 97 houve uma reforma bastante séria, em 98 a complementação desta, e isso vem vindo e me parece que não é um privilégio do Brasil atingir a Previdência Social, organismos sociais dentro de governos. Isso já vem vindo, a Itália fez a mesma coisa, o Brasil continua fazendo a mesma coisa, ou seja, a Previdência como um órgão arrecadador bastante contundente, porque inúmeros tributos, e não caberia aqui defini-los, porque são vários, tanto Sim. da parte patronal como as nossas contribuições individuais. Obviamente isso gera um volume de dinheiro muito, mas extremamente significativo. E os países nos momentos de crise, seja crise fiscal, seja crise política e financeira, e que o Brasil está dentro desse contexto de uma crise bastante complexa, é quase que imediato a atuação do governo no sentido de tirar dinheiro de onde tem. E onde tem é a Previdência, é o social, em função de toda essa arrecadação. E por outro lado, pega dinheiro de onde tem, o organismo também gasta, porque existe todo um direcionamento nessa assistência. Essas últimas reformas anunciadas e as que já aconteceram, eles mexeram muito numa questão importantíssima, que é o desmembramento da Previdência, indo do INSS para um determinado ministério, da do social e da reforma agrária, se não me engano, e a parte técnica do INSS para a Receita Federal. Isso de cara já nos deixa bastante preocupados, porque enfraquece todo um mecanismo social voltado aí para o trabalhador e para diversos segmentos. E aí se começa a provocar o déficit ou a insistir no déficit. A televisão insiste, os jornais insistem, e aí as pessoas começam a acreditar, sem se questionar muito, o porquê o ataque à Previdência. Por quê? É uma coisa quase que subliminar. Você fala e todo mundo Sim. acredita que aquele é o maior foco do problema. Quando na realidade nos parece que não é bem assim. Porque na medida em que o governo estabelece prioridades políticas e administrativas, ele vai ou investir mais no determinado setor ou menos. E aí se fala, a Previdência Social consome 13% do BIP, enquanto que a saúde 5%. Mas o que a Previdência Social faz? Sem entrar aqui na dificuldade ou mesmo nos problemas que a Previdência Social, ela estava cumprindo seus objetivos, mas ela gasta, mas ela arrecada. Sim. E aí o governo fica muito preocupado como saldar a dívida pública, né? Porque me parece que a dívida pública é o nosso grande problema. E aí precisa tirar dinheiro de algum lugar. E aí precisa argumentar. E argumentos sim, contra. Porque argumentos existem aí para todas as situações, dependendo dos interesses que se defende. Se eu defendo a área da saúde, a área da educação, a previdência social, eu vou defender prioridades nessa área. Entendo. E vai depender da minha linha política de atuação. Então a questão das contas, no meu entender, isso é uma visão pessoal, é uma questão de opção e prioridade política. Porque déficit existe. Em todos os setores. Agora, qual que é a prioridade do governo?
com relação à idade mínima, que é uma coisa que eu também particularmente acho um grande equívoco, quando se compara Brasil com outros países ditos de primeiro no mundo ou não, mas se compara o Brasil com qualquer outra coisa ou com qualquer outro país. Nós temos uma história cultural, política e de fixação dessa democracia aí complicada, muito diferente de qualquer outro país. O brasileiro, ele enfrentou e enfrenta inúmeras dificuldades desde que nasce. Nós ainda estamos numa linha de pobreza muito séria e nós ainda encontramos inúmeras dificuldades em todos os aspectos do desenvolvimento, desde que a criança nasce até os seus 6 primeiros anos, que é toda uma história de formação cognitiva e tudo mais. Hoje o Brasil, ele começa a melhorar um pouquinho, mas ainda com muitas dificuldades. E aí, nós começamos a trabalhar muito cedo. O trabalhador rural começa a trabalhar com 10 anos de idade e hoje nós estamos ainda com inúmeras crianças na área rural trabalhando e que vêm para o sul, para o sudeste, já com seus 17, 18 anos, mas ele começou a trabalhar com 10. Ele começou a trabalhar mesmo na área urbana muito jovem. Sim. E não se pode pegar modelos já de outros países e colocar e querer engessar ou jogar para nós como se isso fosse a nossa realidade, coisa que eu não acredito. Então, uma criança que começa a trabalhar com 12, 13 anos, como que ele vai se aposentar com 60 e 70 anos? Sim. Quer dizer, eu acho que quando se fala em idade mínima, se esquece de falar na nossa história, enquanto civilização, enquanto povo, enquanto sociedade, ainda muito precária e ainda com grandes necessidades. Sou extremamente contrária a essa questão da idade mínima, sem considerar os aspectos sociais e culturais aonde estamos inseridos. E por outro lado também, a idade mínima requer um estudo mais aprofundado, não se pode simplesmente estabelecer isso sem critérios. Certo. E a minha posição é exatamente essa. Podemos sim, a reforma vai acontecer, a equipe econômica está muito disposta a fazer isso, é um perfil de uma equipe que está já dando sinais e que já efetivamente fez mudanças nesses últimos meses, que a doutora Roberta vai falar, sim, porque esse programa é extremamente adequado, mas eu acho que as pessoas estão também muito preocupadas em saber o que isso vai atingir no dia a dia. Roberto, até por isso que a doutora está falando o seguinte, eu acho que a gente vai ter um espaço para a gente discutir um pouco mais sobre isso e abrir um leque para você, porque você ainda não entendeu toda a complexidade desse assunto. Não tenha dúvida. Nós vamos agora ao nosso intervalo, ao nosso break, a Câmara já avisou, já de volta com você para debatermos um pouco mais a respeito. A doutora Roberta também fala. Vamos provocar a todos aqui hoje. Junto com Ari Foto e Vídeo, batizados, casamentos, aniversários, festas em geral. Ari Foto e Vídeo, é só você conferir na tela do telefone. Nós vamos ao nosso intervalo, já de volta com você. O Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Afins de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe informa que estão abertas as inscrições para os cursos de qualificação profissional. O SECAMP, federações e centrais sindicais em busca de novas conquistas. Trabalhador, você que tem algum problema, venha para cá, junte-se a nós. Advogado, dentista, clínico geral, oftalmologista, departamento de aposentadoria, exames laboratoriais, departamento de orientação trabalhista, bolsa de empregos, barbeiro, salão de festas, barraca de praia, cursos gratuitos durante o ano. Sindicato dos Empregados em Edifícios e Condomínios de Santos e Cubatão. Rua Júlio Conceição, 238, em Santos, com sede própria. Telefone 3234-7196 ou 3234-1706.
No centro de São Vicente, a sua melhor opção para uma alimentação saudável e com qualidade. Falamos de Praia Mar, cafeteria, lanchonete, doceria e restaurante. Anote o telefone Praia Mar, 3466-5270. Praia Mar, levando sempre a marca da qualidade da Praia Mar. Rua Frei Gaspar, 582, próximo à Praça Barão do Rio Branco, no centro de São Vicente. Bem, de volta ao programa Sindicato e Notícias aqui na TV Unisantos, afiliada da TV Brasil, mais uma vez. Obrigado pela sua companhia aqui conosco. Hoje, eu aqui com você, mas semana que vem, aguarde Valmir Amaral de volta. Adilson, dentre toda essa explanação que a doutora Elizabeth fez aqui, as pessoas que estão nos acompanhando, eu gostaria que você, juntamente com a doutora Roberta, pudesse passar para quem vai ficar o prejuízo. Bom, vocês viram que o tempo às vezes ele é curto para a gente falar desse tema assim tão complicado. Pra vocês terem ideia, idade mínima. A doutora falou aqui alguns exemplos, enquanto ela falava eu fiquei imaginando. Claro, nós representamos um modelo de categoria de que as pessoas não começam antes dos seus 18 anos, até porque a legislação não permite. Agora eu pergunto para você, trabalhador, você que trabalha em marinas, que tem a questão da insalubridade. Imagine você tendo que ficar até os 65 anos na mesma atividade, na mesma posição. Você que trabalha no segmento de terminal, né, de armazenamento de derivados de petróleo. Imagine você ingressando com 22, 25 anos no máximo, já que agora as empresas, né, pedem uma qualificação profissional avançada. Você trabalhando até 65 anos. Como é que fica a questão da sua aposentadoria especial? Ah, mas para aposentadoria especial, o critério é outro. Se você tiver... Não tem. Não tem porque a própria Previdência, que fala que você tem direito e dever de trabalhar até os 65 anos, que é a questão da idade mínima está sendo discutida aqui, fala que se você receber um equipamento de proteção individual, você não vai ter direito. Agora imagine você que respira gases, vapores, névoas, insalubridade, periculosidade, até 65 anos, mas nem se trabalhar com formal. Aqui a gente conversava aqui no intervalo, a doutora Roberta tem já aqui várias informações de situações que estão sendo propostas. Idade mínima é uma delas, mas tem outras propostas que estão sendo já ventiladas e ela vai poder falar melhor sobre isso, que são coisas de que se forem implantadas, se não houver uma movimentação nossa, a gente sequer vai ver chegar aos 65, não é verdade, doutora? É verdade, Adilson. Dentro de fato, a proposta do governo é que a idade mínima seja de 65 anos, independentemente de homem ou mulher. Os dois, homem e mulher, 65 anos para aposentadoria. Isso eu vou destacar alguns pontos que são bastante, né? Então, vou colocar os mais principais e, inclusive, um que eu achei extremamente polêmico, além da idade mínima de 65 anos, é que se caso não seja aprovada a idade mínima de 65 para ambos, e que então vamos aumentar então o tempo de contribuição. Aí seria também para ambos 40 anos de tempo de contribuição. Pois é. Entre as outras propostas que também está discutindo ser objeto dessa reforma, também seria o caso da pensão por morte, que, como todo mundo já sabe, já teve uma medida provisória, né, que realmente já alterou significativamente a pensão por morte. Inclusive, hoje, uma união estável, por exemplo, para conseguir a pensão, você tem que comprovar 2 anos. Antigamente, não. Hoje, já com aquela medida provisória, a medida provisória 664 de 2014, hoje tem que comprovar esses 2 anos de união estável. E qual que é a ideia e o porquê que mudar essa parte da pensão por morte? Justamente para evitar fraude, né? Aqueles os casamentos arranjados, as vésperas aí de armados, né? Onde a pessoa tem algum tipo de problema de saúde, está vias de falecer e vai lá a casa e tem, por mais que não receba herança, mas vai receber a pensão por morte. Hoje a gente sabe, em razão dessa mudança da medida provisória que já tem em lei, que para ter uma pensão vitalícia,
a partir de 44 anos de idade. Mas qual que seria essa mudança da pensão? Eles querem dificultar a obtenção do benefício o quanto antes. E aí vem a questão que para mim é extremamente polêmica, eu acho que vai ser muito difícil passar isso, mas reduzir o valor da pensão em 30%. 30% é bastante coisa, né? Então, para mim, isso é extremamente polêmico. Eu acho que, para fim de passar, vai ser muito difícil aceitar tudo, porque eu acho bem complicado. Acho que isso não vai passar. Outra situação que está sendo discutida também é a questão do acúmulo dos benefícios previdenciários, né? A gente sabe que hoje, por lei, é permitido a acumulação, por exemplo, a minha aposentadoria com a minha pensão, e estão querendo dificultar essa regra também. Ou você vai receber uma aposentadoria, você vai receber uma pensão. Justamente, qual é o intuito deles? Reduzir a receita. Esse é a ideia inicial, de fato, dessa reforma previdenciária, é reduzir o quanto for para os pagamentos de benefícios previdenciários, tanto que benefícios como, por exemplo, LOAS, dados vinculados do INSS. Então, tem toda uma estrutura atrás que, de fato, essa reforma previdenciária é uma coisa que ela vai acontecer. Inclusive, tem estudos que para isso acontecer provavelmente até o mês que vem. E vamos ver o que vai ser. A gente pode observar, né, aqui no que foi falado pela doutora Elizabeth, pela doutora Roberta, de que é o seguinte: uma reforma está sendo planejada. Ela começou, há 20 anos atrás. Essa reforma ela começou há 20 anos atrás, onde o foco era a questão das aposentadorias. Várias outras tentativas foram, feitas. Os governos de diferentes ideologias foram maquiando pequenas alterações através de medidas provisórias, como foi falado aqui pela doutora, a 664, entendeu? A própria MP 665, que era a questão também do seguro-desemprego, e essa agora que se avoluma de uma ordem, entendeu, de necessidade e de urgência, porque senão poderá quebrar o país, o orçamento total da União, entendeu? Ela só precisa ser planejada, ela precisa ser revista. Agora, nós temos informações que recentemente foi divulgado, publicado, alguma coisa assim. Eu até gostaria de que a doutora apresentasse para a gente uma série de entidades de representação nacional, o qual o sindicato, o qual as entidades de classe estão inseridas em uma dessas entidades, entendeu? Para dizer ao governo de que essa política de reforma não será aceita sem uma ampla discussão. E quando nós falamos ampla discussão, nós não estamos aqui desconsiderando o que está sendo feito pelas centrais sindicais nas tentativas, porque vão as centrais sindicais e vão as confederações de empresas e de segmentos, cada um defendendo. Mas nós estamos falando de algo que é para o futuro da nação, não é para este grupo, para aquele grupo, é o futuro da nação. Que modelo é esse de questionamento, doutora, aqui? Na verdade, são 19 entidades que entraram com uma ação de arguição, é uma ADPF número 415, na qual justamente uma das propostas dessa ADPF, que as entidades passaram, para justamente acabar com esse modelo de reforma previdenciária através de medida provisória, porque a gente sabe que medida provisória, quando ela entra em vigor, no dia seguinte da publicação que começa a valer. Como teve essa medida provisória, 739, que alterou significativamente o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade. Dentro das propostas gerais também que suspendesse a reforma previdenciária enquanto o processo todo dessa ADPF acontecer. Inclusive, quem é o relator dessa ADPF é o ministro Celso de Mello. Só que recentemente teve a decisão do ministro Lewandowski, que falou que a situação, o assunto é extremamente delicado
e que então tem que aguardar o procedimento normal para poder se discutir essa questão. A gente fica, mais uma vez, muito preocupado, porque isso vai afetar, não é a sua geração, não é a minha geração. É uma geração que, em alguns casos, está por vir. Como foi falado aqui pela doutora Elizabeth no bloco anterior, muito se compara ao nosso país com situações, mas não se compara em todo a condição cultural, a situação econômica, tá? Diferentes classes sociais têm acesso ao mercado de trabalho, têm acesso a benefícios sociais que são muito bem defendidos pelos segmentos no qual eles representam, tá? Um deles é o seguinte: igualar o tempo ou a idade de homem e de mulher, enquanto hoje é muito claro, a maioria da população hoje é feminina, a maioria da população hoje, entendeu? Recebe abaixo do nível necessário. Trazer para baixo uma política que daqui a 30 anos nós teremos as consequências. Essas alterações, esse modelo de proposta vai afetar de imediato algumas centenas de milhares de pessoas que estão no mercado de trabalho, mas será de forma irreversível para uma nação daqui a 50 anos. Foi muito bem colocado aqui, recentemente publicado, a nossa pirâmide, como que funcionava. Sem ter uma política própria, essa pirâmide ela foi invertida. Poxa, que bacana, a minha expectativa de vida passou de 60, pode chegar a 75, eu estou vivendo mais, me preocupo. Eu até fiz um plano de previdência privada. Ora, mas se eu estou fazendo, isso é estimulado, fazer planos de previdência privada, para que eu recolho para uma previdência? Então, eu recolho pela base mínima na previdência, faço a arrecadação de uma previdência privada complementar e daqui a 40 anos eu vou receber. Só que é o seguinte, da mesma forma que a previdência privada está chegando, está ganhando força, ela tem um significado, que é de vez afunilar e acabar com a previdência pública. Não tenho dúvida. Vem essa reforma, daqui a 20 anos eles vão falar, tá vendo como a gente estava certo? Migra todo mundo para uma previdência privada e essa previdência pública é só para o Sistema Único de Saúde. Mas depende, hein? Daqui a 20 anos nós não teremos mais Sistema Único de Saúde. Vai estar todo mundo dentro dos planos de saúde, que é outro tema. Afinal, a gente contribui mês a mês para quê? Para se aposentar? Quando eu comecei a trabalhar, a conversa era outra. Não, é para você ir com a sua carteira de trabalho num posto de saúde. Procura um posto de saúde. O Sistema Único de Saúde é custeado por quem? Por você, trabalhador. Então hoje a gente recolhe o INSS para se aposentar. Por quê? Acabou o posto de saúde. Pelo menos para uma gama dos trabalhadores, sequer recorre. As próprias empresas falam assim, não, meu trabalhador num posto de saúde, ele vai perder o dia inteiro. Não, eu dou um plano de saúde, ele paga uma parte, mas ele chega às 7, às 9, ele está liberado, me traz a declaração, trabalha o restante do dia. Não tem milagre, não tem milagre. Outra coisa, o sistema de saúde, ele tem os seus problemas, mas é o melhor, Nós pagamos, nós temos que utilizar. Por isso, em determinados momentos, nós sim, defendemos um sistema único de saúde público. A previdência privada, tá? Ela é bem-vinda para uma complementação. A previdência complementar é bem-vinda para uma complementação. Agora a gente não pode ficar refém de um sistema que daqui a 50 anos, aí a gente vai se comparar com quem? Nós vamos nos comparar a países que não têm previdência, a países que os pais, ao se aposentarem, vão depender totalmente dos filhos. Só que a gente não tem uma cultura. Cresce, casa e desaparece. Presidente, eu gostaria, dentro desse assunto, também tirar uma dúvida que eu tenho certeza que as pessoas que estão nos acompanhando passa pela cabeça. Doutora Elizabeth, por exemplo, por que
é uma realidade muito clara a todos, que em todos os aspectos, todos os assuntos, a corda sempre arrebenta para o lado do aposentado. O porquê que nesse país o aposentado é tão sacrificado e descaradamente, desculpa falar assim, mas é sim descaradamente prejudicado o aposentado. Você tá muito certo quando você fala que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. E a gente vem constatando isso no decorrer da nossa história. Os menos favorecidos, se é que se pode dizer assim, Sim. Ficam ainda menos favorecidos A cada mês. a cada dia. mês. Eu insisto em dizer que tudo depende de prioridades que o governo estabelece. Mas eu já disse isso, acho que as 2 vezes que eu tive aqui anteriormente, que eu sou uma pessoa muito otimista. Eu acredito muito nos regimes democráticos, eu acredito muito na organização social, na sociedade civil organizada e em todas as entidades que lutam em prol do trabalhador e fundamentalmente nos sindicatos. Eu acho e acredito e peço até aqui que todos os trabalhadores se realmente fiquem antenados, fiquem de olho, busquem informação, assistam a TV com olhos críticos, porque nem sempre elas passam a real informação, mas que fundamentalmente procure a sua base, os seus amigos dentro do sindicato, porque eu acredito muito, muito, muito que o Brasil ele já está com mais maturidade para que esse povo tão sofrido se una e realmente façam mudanças e exijam mudanças. E eu acho que o sindicato é essa grande... Olha, pegando só esse gancho aqui, nós temos agendados reuniões periódicas com os nossos grupos de aposentados. O Sindminérios faz parte do MAP, eu acho que você já conhece, o companheiro Uriel vem sempre falar, o Movimento dos Aposentados e Pensionistas. Então, esse grupo, ele precisa ser respeitado. Então, você aposentado, você que está vendo, procura a sua entidade de classe. Se você for aposentado por uma das empresas representadas pelo Sindminérios, ligue o sindicato. Nós temos informações importantes do nosso departamento jurídico previdenciário e também de cunho civil para você. Tá certo. Bem, nós vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouco, no próximo bloco, volta a doutora Roberta falando com você, também a doutora Elizabeth, presidente Adilson. Vamos ao intervalo, já de volta com você, aqui na TV Unisantos, afiliada à TV Brasil, Sindicato e Notícias. Venha se afiliar ao Sindicato dos Trabalhadores em Edifícios e Condomínios de São Vicente. Convênio médico especial, clínico geral, ginecologista, pediatra, dentista, oftalmologista, departamento jurídico e departamento de aposentadoria. O presidente Severino Augusto convida você. Venha! Você será o nosso mais novo associado. A equipe do Sindminérios Santos está sempre focada no auxílio de seus associados. O setor de atendimento social cuida da atualização e gerenciamento de benefícios com encaminhamento aos departamentos jurídico, trabalhista e previdenciário, buscando garantir diariamente os seus direitos. Associe-se você também. Sindminérios Santos, há mais de 60 anos lutando pelos trabalhadores. A sua conquista é a nossa história. Feliz, venha com a gente. Bem de volta, Sindicato e Notícias aqui na TV Unisantos, afiliada à TV Brasil. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Você todos os sábados às 14 horas aqui, lógico, TV Unisantos e TV Brasil sempre ao seu lado. Presidente, o que nós podemos falar com relação a essa questão da Previdência, essas dúvidas das pessoas, que na verdade está ocorrendo? Já aconteceu? O que vai acontecer de positivo? Ou já aconteceu alguma coisa negativa? Explica direitinho. Senhor presidente, também a doutora Elizabeth e a doutora Roberta. Eu tenho certeza que quem está do outro lado quer realmente tirar ainda mais as dúvidas, porque vocês estão dando uma aula aqui hoje de Previdência. É verdade ou não? Confira comigo. Bom, primeiro fica aqui um convite.
senhor trabalhador do segmento qual o Sindminérios representa, ligue lá no sindicato. Tá aí, ó, o telefone aí embaixo, 3219-7954. Agende, entendeu? Uma entrevista com o nosso departamento social, que fica a cargo lá do senhor José Ricardo Félix Barros. Se nós não tivermos o retorno que você aguarda, nós estaremos encaminhando você também com horário e dia agendado com o departamento jurídico previdenciário. Alguns itens o nosso departamento social ele consegue encaminhar, seja um requerimento de afastamento, de aposentadoria, solicitação da CAT, entendeu? A retirada da chamada RAIS, para a identificação do vínculo de uma empresa que talvez tenha brechas no recolhimento junto ao INSS. Se houver uma complexidade maior ou ingresso para uma ação judicial, nós encaminhamos com horário agendado, como já falamos, para o nosso departamento jurídico, com assessoria aqui de todo o nosso corpo jurídico. Houveram algumas mudanças que já foram implementadas, e aí eu gostaria que a doutora Roberta falasse aqui algumas dessas mudanças, porque depois em seguida eu gostaria de falar de algumas situações, não diretamente ligadas, mas que traz um problema. Eu vou falar acerca da medida provisória 739, que alterou significativamente, conforme eu já tinha dito, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e o salário-maternidade. Essa medida provisória ela alterou a lei de benefícios, que é 8213 de 91, e uma dessas mudanças foram quais? Primeiro, período de graça, né? O período da qualidade de segurado. Como que era a regra antigamente, né? A pessoa contribuía durante 12 meses, né? Ela parava de contribuir, ela tinha carência, a qualidade segurada dela por mais 12 meses. E aí tem as brechas da própria lei de benefícios, se a pessoa tem um número de contribuições maior, passa para 2 anos, se for comprovado o desemprego involuntário estendido por mais 1 ano, e isso tudo é chamado período de graça. Uma vez acabando esse período de graça, a pessoa perde a qualidade segurada. Perdeu a qualidade segurada, a pessoa voltava a contribuir durante 4 meses, ela voltava para o sistema e tinha direito a todos os benefícios previdenciários. De acordo com essa medida provisória, isso alterou. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez. Acabou a qualidade segurada, você tem essa nossa nova filiação, mais 12 meses. 12 contribuições. Salário-maternidade, 10 contribuições, ou seja, 10 meses. No caso de parto antecipado, aí vai reduzir de acordo com essa antecipação que teve, as contribuições. Isso, né, vai forçar a pessoa a contribuir ainda mais para o sistema previdenciário. Isso é arrecadação. Né? Pergunto eu, mas a arrecadação vem somente do contribuinte? Não, né? Então, aí eu deixo um gancho. Outra alteração que teve da lei de benefícios, através dessa medida provisória, é que quem recebe auxílio-doença e aposentadoria por invalidez pode ser convocado pelo INSS a qualquer momento. Doutora, se for judicial também? Também. Isso a medida provisória deixou tão claro, mas tão claro, ela quis ser tão repetitiva, que ela colocou 2 artigos sobre isso. Você vê como foi forte, a gente vai chamar. O alerta foi dado em duplicidade, né? Em duplicidade, né? Porque, inclusive, isso não é só para medida provisória. Qualquer lei que você for parar a curiosidade para ver, você vai ver que tem vários artigos da lei que são repetidos. Né? O legislador tem essa, e vamos repetir, quem sabe repetindo, né? Entra, né? Mesmo a gente não gostando. E também, por incrível que pareça, essa medida provisória aplicou a que é chamada alta programada. Quando você concede benefício auxílio-doença, você coloca quando que vai ser essa alta, e caso não estiver estabelecida, o prazo vai ser de 120 dias.
Já limitou independente de até 120 dias, Exatamente, a chamada autoprogramada, que de acordo com a jurisprudência de todos os tribunais, os TRFs de todo esse Brasil, ela é inconstitucional. Inclusive já tem até Isso já foi anteriormente colocado, né? Lembra? Olha só, a gente falou, a reforma é como uma grande reforma na nossa casa. Quando você aposta, você começa e termina. Quando você encontra resistência, aí você vai mudando aos poucos. Então a reforma é total do telhado, não dá para reformar o telhado. Reforma o banheiro, faz o puxadinho, reforma a sala. Então, olha, várias coisas, várias tentativas. Eu lembrei agora de que nós tivemos um período, a chamada alta programada, que era para evitar de que ficasse pessoas entrando. Eu fiquei preocupado com uma coisa, hein, doutor? Eu não sabia, eu vou confessar, eu não sabia, porque política, né, e mudança de jogador de futebol agora está assim. Um dia você declara uma coisa, no outro dia eu acabei de saber que o jogador, mais um, já foi para a China. Né? E segunda-feira ele falou que ele ia aproveitar a vaga enquanto o outro amigo estava nas Olimpíadas. Pô, mas hoje eu vi que ele já foi para a China. Então, e na Previdência parece que está assim, toda a reforma. E aí eu fiquei preocupado. Você é trabalhador, né? Foi aí surpreendido com a demissão. Mas você tinha um projeto de vida. E nesse projeto de vida inclui aí, né, a concepção do aumento da sua família, um filho, você estava se programando, aí você foi surpreendido. Rapaz, você perdeu o emprego a partir da data de hoje. Você tem que avisar a sua mulher. Se ela engravidar e você demorar 10 meses, ela não vai ter nenhum seguro. É isso, doutora? Se ela não contribuir. Olha aí. Pessoal, é alguma coisa preocupante, hein? Num momento que seria um momento bonito, especial, uma gravidez programada, agora ela tem que ser programada, não só pelo período de fertilidade da família, mas também pela posição econômica que você está, empregado, desempregado, da situação de segurado ou não. Então, vamos ter. E outra coisa que também me chamou a atenção. Essa alta programada, nós estamos passando aí com bastante assistência aos nossos trabalhadores. Você, trabalhador, a partir do 15º dia, ingressou no regime previdenciário. A Previdência vai colocar uma data que não é alta, é a data de cessação do seu benefício. E tem toda uma diferença na nomenclatura, cessação. Quem vai dar alta para você é o médico que está lhe acompanhando, seja traumatologista, hematologista, qualquer que seja a área. Ele vai falar se você está bem. Esse relatório você deve encaminhar para a empresa, deve discutir com o médico da empresa, deve ter esse acompanhamento do sindicato. Porque se você pegar a chamada data de concessão, data de conclusão do benefício, mas o médico falou que eu vou votar lá na empresa, que a empresa pode não gostar que eu fique mais 30 dias afastados. Se você comparecer na empresa, você vai estar aí configurando de que você está se dando alta, quando na verdade o seu médico não deu a alta. O médico da empresa pode não questionar e você, ao retornar ao serviço, pode não ser interessante a sua permanência. Então não existe uma alta programada, pelo menos é o que a gente defende que não haja. Uma coisa é o perito da Previdência deduzir que dentro de um prazo de benefício você estará segurado. Outra coisa é o seu médico que lhe acompanha falar, você está apto a retornar ao serviço. Não vá confundir. Vá no sindicato, procure orientações do nosso departamento social, quando muitas vezes nós temos que recorrer ao nosso departamento jurídico previdenciário, porque mesmo não tendo alta do seu médico, o perito, por uma questão que não vamos aqui entrar no mérito, esse profissional ele vai lhe dar a interrupção do seu benefício. Ele não está te dando alta, porque quem está lá, apesar de ser médico, não é alta. Ele está te dando encerramento do seu concessão de benefício. Aí cabe você procurar o seu sindicato e falar, eu quero entrar com um pedido de reconsideração, mas não deixe para fazer isso depois que foi da empresa, fica mais difícil. Vá antes, olha, o meu médico falou que me deu 60 dias, mas falta 15 para eu voltar. A gente pede o pedido de prorrogação, a gente garante para você.
Tem casos aí que dão negativas 2, 3 vezes. Então, o nosso departamento jurídico, o nosso setor social vai lhe acompanhar. Não tenha dúvida. Agora, daqui a pouco nós voltamos em outros assuntos, mas antes eu gostaria que a doutora Elizabeth pudesse falar um pouquinho a respeito da convocação dos clientes da Brasil Previdência. O que a senhora teria para falar para a gente a respeito disso? Principalmente a base do Sindminérios. Sim. Estivemos lá e estamos lá já faz algum tempo, fazendo essa assessoria jurídica previdenciária, e no decorrer dos últimos anos, muitas ações de concessão, aposentadoria por invalidez, aposentadoria especial, transformação de espécies de aposentadorias de comum para especial, enfim, uma série de processos foram ingressados na Justiça. Temos o resultado, inúmeros deles, todos eles com andamento, e nós estamos aí convidando a partir da próxima quarta-feira essa base. O Adilson está preparando esses convites para a gente dar a movimentação processual de cada caso, de cada conquista, de cada aposentadoria e de cada afastamento por auxílio-doença, enfim, todas essas ações que são cabíveis no direito previdenciário. Nós estamos aí com cerca de 200 processos dentro do Sindminérios, e chegou agora a hora da gente dar retorno para essas pessoas. E muitos deles já estão aposentados, mas é uma forma de trazê-los de volta para o sindicato, de discutir um pouco sobre a questão da Previdência e dar toda a atenção que a base do Sindminérios merece, que nossos clientes merecem, e dar esse retorno aí. Essa atualização se faz necessária, né? Porque sempre que a gente vai na base, nas empresas, o trabalhador, mas eu estou esperando. Veja, o processo ele depende de um julgamento, né? Que está espalhado em várias de julgamento. E apesar de toda a assistência que nós damos lá no ato homologatório, tem alguns que têm trazido alguns problemas. Alguns, inclusive, nós encaminhamos para o nosso departamento jurídico, trabalhista, e outros até para o nosso departamento jurídico previdenciário, por conta de inconsistência no recolhimento durante o período da empresa. Só que tem um detalhe: quando você dá entrada no seu seguro-desemprego, você deve ter atenção, porque talvez no ato do atendimento, seja lá no Poupa Tempo ou lá no Centro Público de Emprego, no qual a gente indica, Centro de Santos tem um ótimo atendimento lá do pessoal da Prefeitura, do Centro Público de Emprego. Se tiver alguma inconsistência, erro no nome da mãe, acento no seu nome, um erro ortográfico, e naquele momento o agente administrativo ele não tiver a sensibilidade de tentar sanar essa diferença, vai ser solicitado para você que o seu seguro-desemprego não poderá ser iniciado, porque você deve entrar no site do Ministério do Trabalho, pedir um agendamento para ir na raiz do seu vínculo lá do PIS. Quando, na verdade, com um pouco mais de tato, de atenção, uma alteração que pode ser feita, algumas delas ali, não um erro grave, que o nome da mãe está totalmente diferente. Por isso que no ato homologatório, eu costumo fazer o seguinte: por favor, o nome da sua mãe, e não deixe sequer ele ver o que está escrito no documento. E hoje me deparei que a pessoa falou outro nome. Eu falei, repita, por favor. Mas não é da Conceição, não é Conceição. Eu falei, da Conceição é diferente de Conceição. Então a gente toma esses cuidados. Então, se você tiver algum problema, volte ao sindicato, a gente vai poder te dar uma orientação para que você não fique batendo na porta de um e de outro órgão, ou passar por aquele tormento que recentemente foi passado, de você entrar no site do Ministério do Trabalho e ter um agendamento para quase 6 meses para sanar. Ora, seguro-desemprego tem um prazo para entrar, tem um prazo para limite de você receber. 6 meses de agendamento não dá. Então a gente quer aqui deixar essa linha para que você possa procurar o sindicato. Não tenha dúvida. Olha, doutora Elizabeth, a senhora marcou presença aqui hoje, inclusive só para contar para vocês. A coisa funciona assim: doutora Elizabeth e doutora Roberta, quando chegaram no estúdio, a preocupação imensa. Mas nada melhor do que ver duas pessoas de, vamos dizer assim, outra área, não da comunicação, mas comunicar tão bem como vocês fizeram aqui hoje.
Por quê? Eu tenho certeza que as pessoas do outro lado estão nos acompanhando e assinam comigo isso. Parabéns mais uma vez por esse trabalho e o microfone do programa Sindicato e Notícias à sua disposição para mandar aí o recado para quem a senhora quiser e também as suas despedidas aqui conosco hoje. Foi um grande prazer estar aqui novamente com você, com os telespectadores, aqui com a Adilson, com a doutora Roberta. Em nome da Brasil Previdência, eu agradeço imensamente essa oportunidade e nos colocamos à disposição para ajudar no que for necessário. Estamos sempre de plantão no sindicato, no Sindiminérios, que poderão pegar nosso contato lá. E mais uma vez agradecer e pedir para que todos os trabalhadores fiquem muito atentos a essas mudanças tão importantes que estão acontecendo e que acontecerão e que irão atingir diretamente nas nossas vidas. Muito obrigada e até a próxima. E eu já aproveito, deixo o convite aqui ao vivo, vamos dizer assim, para a doutora Elizabeth, no primeiro domingo de setembro, estar conosco lá na Lanchonete do Portinho, na cidade de Praia Grande, dentro da tarde do Encontro Sertanejo. Ano passado a senhora esteve conosco, eu tenho certeza que gostou bastante e fica o convite aqui. Tá Muito bom? obrigada. Ok. Dentro do Conexão Nordeste, que é o programa que vai ao ar, agora eu vou ver o meu lado, é o programa que vai ao ar toda sexta-feira à meia-noite, aqui também na TV Unisantos. Doutora Roberta, prazer também a senhora aqui conosco, prazer mesmo. Dissertou muito bem dentro do programa Sindicato e Notícias e eu sei que as pessoas gostaram. Já fica o convite para retornar. Muito obrigada, agradeço a atenção, agradeço a oportunidade de estar aqui e quem sabe, espero que tenha ajudado, ter esclarecido algumas dúvidas. Se tiver outras dúvidas, alguma questão a mais, pode procurar o sindicato e a gente vai estar à disposição para ajudá-los, de verdade. Não tenha dúvida. Agora, presidente Adilson, como eu sempre digo, o presidente fala fácil. Um grande abraço a você, obrigado pela presença aqui conosco mais uma vez, dentro desse espaço muito interessante que é o espaço do Sindiminérios aqui na TV Unisantos. Boa sorte. Mais uma vez gostaria de agradecer você, telespectador, pedir desculpa por explicar, porque realmente essa reforma está engasgada, não só em mim, mas em outras pessoas também. Gostaria de deixar aqui a extensão desse convite para você. Vá até o seu sindicato, seja ele Sindiminérios, seja de outra categoria, procure o seu sindicato. A entidade sindical continua sendo uma das importantes portas de esclarecimento e defesa de você, trabalhador, de você, cidadão. Eu queria deixar aqui hoje também a minha satisfação. Recentemente nós tivemos, juntamente com os demais membros conselheiros do Conselho de Emprego e Trabalho de Renda aqui de Santos, nós tivemos junto ao DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatísticas Socioeconômicas. E lá nós tivemos durante uma semana discutido as questões de relações das políticas públicas. E dentro das políticas públicas estava lá sendo discutido as melhorias das questões do seguro-desemprego, do sistema público para a gestão de políticas públicas. Então, fica aqui um convite, um abraço, para que vocês participem dos conselhos. Conselho de Emprego, Conselho Sindical, Conselho Previdenciário e Conselho de Saúde. Muito obrigado a você que ficou conosco aqui dentro do Sindicato e Notícias. Na próxima semana de volta com você.